Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Alice, moro na Austrália há 7 anos. E hoje tô aqui com minha amiga Erika, nesse vídeo especial. Que como eu falei pra vocês, esse ano eu quis trazer outras pessoas porque eu quero que vocês escutem outras histórias, outros pontos de vista. Então a Erika vai contar um pouco como é que ela chegou na Austrália, como é que é a história dela. Então se apresente. Vou apresentar. Eu sou a Erika, eu também cheguei na Austrália há 7 anos e eu já trabalhava na educação, né, no Brasil também. E hoje eu também trabalho com educação aqui na Austrália, uma coisa que eu amo. Já trabalho há 16 anos com educação infantil. E aí, esse é o início da minha história. É o início ainda. E gente, a Erika, vocês sigam ela lá no Instagram, vou deixar aqui também, porque ela posta conteúdo sobre a Austrália, maravilhosa. Então vocês podem acompanhar. E a gente trabalhou junto, então o perrengue inicial de Austrália. Estivemos lá. Estivemos lá. O cleaner, limpando privada, que muita gente fala, mas você vai pra Austrália limpar a privada. Viemos. Sim, viemos. Faria de novo? Faria. Faria de novo, mas hoje o quê? Vencemos na vida e estamos aqui pra contar essa história, né? A história dela. Então vamos começar. Me conta por que você escolheu vir pra Austrália, tipo, vir pra fora do Brasil e pra Austrália especificamente. Ok, pra começar, antes de vir pra Austrália, eu nunca tinha viajado internacionalmente, eu nunca tinha ido pra nenhum outro país do mundo. Então assim, eu escolhi porque uma grande amiga minha, na época ela já morava aqui, já trabalhava, e ela dizia que seria maravilhoso vim pra Austrália e ter uma nova chance, uma nova vida, porque ela sempre me ouvia, obviamente, reclamando como é que paga mal pra pessoa no Brasil. Ela, cara, vem pra cá que aqui você vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza que você vai se dar super bem. E eu não falava nada de inglês, então eu demorei um pouco pra amadurecer essa ideia. Então foi quando uma pessoa muito maravilhosa com a qual eu trabalhava no Brasil, a Beth, a diretora da época da minha escola, ela era minha diretora. E ela perguntou pra mim, porque quando eu não tava muito feliz na época, que eu sempre era muito empolgada com as coisas, tinha uma parte lúdica que eu achava que eu fazia muito bem, então teatro, dança e música, então eu sempre era a primeira a querer fazer. E nesse último ano, antes de eu vir pra Austrália, eu já não estava muito feliz. Eu era servidora pública municipal, então eu trabalhava na prefeitura de Vitória. Escola pública, ela é de Vitória, gente, que é uma cidade maravilhosa. Então você gosta da cidade que você veio, você gostava do seu trabalho, gostava. Só que infelizmente, ou seja, dos 8 anos que eu trabalhei com educação infantil em Vitória, 4 anos, né, dentro de uma gestão, o prefeito não teve nenhum reajuste salarial. Então assim, com inflação, aluguel aumentando, tudo, eu me via numa situação em que eu tinha que trabalhar numa segunda área, ou seja, eu trabalhava com eventos também, casamento ou shows, pra poder ter uma renda extra, pra poder pagar as contas. E eu tava assim, extremamente cansada e desmotivada. Então foi quando essa diretora maravilhosa, ela perguntou, olha, você tem uma amiga que você me falou que morava na Austrália? Você acha que se você fosse pra Austrália, essa amiga te ajudaria? Eu falei, não tenho a menor dúvida. E a gente morou juntas antes dela vir pra Austrália. Ela é uma irmã pra mim, a gente sempre se deu super bem. E ela sempre me incentivou muito, mas pra que não tá conseguindo pagar aluguel? Como é que essa pessoa vai vir pra Austrália? Foi o que eu falei pra ela. Ela, tudo bem, mas eu só espero que se um dia você consiga aí, essa pessoa, essa sua amiga realmente te ajude. Eu falei, com certeza. Passou um tempo, essa diretora me chamou na sala dela, eu falei, pronto. A coisa aconteceu. Falei, deu merda. E ela falou, olha, conversei com meu filho, que é procurador. Então assim, ela sempre foi uma pessoa que também incentivou muito a educação dos filhos. Ela falou, e o meu filho e eu, a gente conversou e a gente quer te ajudar. Nossa, maravilhoso. Então a diretora da escola, ela pagou minhas passagens pra vir pra Austrália e não me emprestou uma grana. Caramba. Pra eu poder vir. E aí mais uma outra amiga também maravilhosa que trabalhava comigo na época fez um empréstimo na conta dela, assim, no nome dela, pra me emprestar uma grana. Então, ou seja, vim pra Austrália, então, no visto de turista na época, então assim, pra saber também como é que seria essa experiência. Se você gostar, se eu ia gostar, até porque, gente, é do outro lado do mundo, eu não tinha a menor ideia do que era viajar
para um outro país. Então assim, Brasil eu já tinha viajado para alguns estados, mas essa experiência internacional eu nunca tinha tido. Ainda mais pro outro lado do mundo, já na Austrália, não sei. Assim. Então foi uma coisa que eu fiquei com muito medo no início, e sem falar nada de inglês, e eu fiquei muito receosa, né, por essa primeira experiência internacional. Conheci também uma outra amiga no aeroporto, que é a Maria Clara. Então foi uma amiga que eu conheci no aeroporto. Que é amiga Vitória, até hoje. Que somos amigas, ela também estava vindo pra Austrália. E a gente se conheceu no aeroporto ali, aí a gente é amiga até hoje. Que ela me ajudou a fazer o trajeto, porque como acho que a diretora da época, ela pagou com milhas, alguma coisa, a nossa viagem durou 52 horas. Meu Deus do céu! Eu não sei como eu faria sem a Maria Clara, porque a gente parou em Londres por 12 horas. Então assim, eu não sei o que eu faria sem ela, porque eu não sabia nada de inglês. Então assim, eu acho que eu não teria nem saído do aeroporto se não fosse ela. Sim. E pra piorar e melhorar e pra tornar mais engraçada a minha história, eu estava trazendo uma panela de barro. Que é uma panela típica da minha cidade. E essa minha amiga que já estava morando aqui, a Igara, ela já era chefe aqui. Ela, chefe de e ela queria muito fazer uma moqueca capixaba. Meu Deus. Acho que eu lembro. E ela queria fazer uma moqueca capixaba. Ela, Érica, você precisa trazer uma panela pra mim. Falei, meu Deus. Aí a mãe dela enrolou essa panela em várias almofadas. Enfim, foi uma aventura até chegar na Austrália. Enfim, chegamos vivas. Aí essa amiga, a Igara, te recebeu. Me recebeu no aeroporto, só que aí eu parei na imigração da Austrália. Por causa da panela. Parei na imigração e o cara... O que é isso? Aí eu... Essa explica. Eu não sei. E eu sei falar inglês, meu Deus, eu comecei a ficar assim, desesperada, pálida. Eu falei, eles vão me deportar daqui, do aeroporto. Como é que chama aquele programa? Border Force, mas como é que é no Brasil? Aeroporto área restrita. Aeroporto área restrita. Eu fui a própria área restrita. Que aí o cara parou e o cara, what is that? Ele perguntava em inglês, eu não sei o que ele está nem falando. Ele apontava pra panela. Ele apontava pra panela, eu apontava I don't know. Eu não sei nem se, gente, eu juro, eu não sei nem se eu sabia falar I don't know. Mas eu acho que eu falei I don't know na época. E você conseguiu se explicar, você conseguiu. E aí a Maria Clara de novo me salvou, ela ouviu e ela falou, fala que a sua amiga é chefe, fala que a sua amiga é chefe. Eu falei, my friend. Aí ficava muda e o cara sem entender nada, enfim. A Maria Clara me ajudou de novo, saí, aí a Igara tava no aeroporto, me recepcionou. Então assim, já foi uma aventura desde quando eu saí de Vitória, com muitas nuances. Eu já conheci Londres, ou seja, já fui pra Inglaterra. Então assim, foi uma... Nossa, foi uma grande aventura, tipo, em poucas horas. Em poucas horas, assim, em uma viagem eu já conheci um outro país, cheguei num outro local, com pessoas diferentes, com outro tipo de moeda, que não tinha pounds. Sim. Meu Deus, aí foi uma coisa assim, loucura. meio surreal já a minha trajetória de 52 horas até chegar na Austrália. E aí quando você chegou, assim, qual foi a sua impressão de cara que você teve? Aí você já gostou, você falou, vou ficar, vou começar a estudar aqui, passar minha vida aqui. Assim, quando eu cheguei aqui, que a minha amiga me buscou, eu vi o transporte público, eu vi as pessoas sorridentes, eu vi o Opera House, eu quero ficar aqui pra sempre. Então assim, eu falei, eu vou fazer de tudo que eu puder pra poder ficar aqui o resto da minha vida. E foi uma coisa que eu não sabia, na verdade, de o que fazer, dinheiro, eu não sabia de nada, absolutamente, eu não sabia como ia acontecer, mas ia acontecer. Você tinha, que eu falo, vontade de vencer. Sim, então, tipo, sim. Falei, eu não vou voltar pro Brasil, porque eu sabia que a vida que eu tinha lá não era que eu queria ter de novo, eu não queria passar pelas coisas que eu tava passando, eu queria ter uma nova chance, uma nova vida, e eu sabia que eu ia ter que ralar muito pra poder vencer, pra poder conquistar as coisas que eu queria. Então, e foi uma coisa que eu já decidi. Assim, você era professora de educação infantil no Brasil, mas aqui o primeiro job foi com outras coisas. Foi, né? Assim, foi no você café. de cara não conseguiu. Isso, Então assim, depois que eu consegui me estabilizar um pouco, eu consegui
fazer cleaners pra pessoas em casas. cleaners. Então, ou seja, a minha amiga Igara, ela tava conseguindo um outro visto de trabalho como chefe. Então, os clientes dela, ela me passou, obviamente. Então, assim, eu tive uma chance, na verdade, que realmente não foi todo mundo que teve, né? De ter essa pessoa que abre esses caminhos pra você. Mas foi o que a gente tava conversando antes, assim, o fato das pessoas terem gostado do meu trabalho como cleaner, como, né, faxineira, e eu ter conseguido outras pessoas foi através do meu trabalho. Foi você. Então, assim, eu sei que ela me ajudou. uma pessoa abrir as portas, que nem eu tentei, ajudei já várias pessoas aqui, mas aí depende da pessoa. Se Ela vai que pegar. vai, sim. E você também não tinha frescura com nada. Não. Tipo assim, eu preciso ganhar dinheiro e pagar as contas. Sim, obviamente que não é barato. Você não nunca teve foi tudo barato. na mão, você tinha que pagar aluguel, você tinha que pagar as coisas. Sim. Aí você pegou o cleaner e você comentou num restaurante também que você E eu trabalhei num café, de lavar louça, né? Lavar louça e também ajudava a fazer, preparar as coisas antes, que eles chamam de preps aqui, que seria cortar o tomate que vai fazer a cebola, que vai fazer a salada, cortar o avocado, né, que é o primo do abacate aqui, que é um abacate menor, mas ele é um pouco mais salgado, né, do que o nosso abacate do Brasil, que é super doce. E preparar. Você nunca tinha feito isso na vida? Nunca tinha feito isso na minha vida. E aí, como eu não sabia inglês, gente, era engraçado que no café eles pediam algumas coisas. Por exemplo, deixa eu ver, igual eu falei hoje, não bife, deixa eu ver uma coisa mais específica. Vegemite. Que é isso? Que é a pastinha pra botar, né, obviamente no toast, né? Vamos botar a foto do Vegemite. E eu olhava assim, Vegemite, não, tem banana, não. Aí eu, gente, o que tá acontecendo? A vontade era de sumir, desaparecer, que eu não sabia o que era nada. Ham! Can I have some ham? Que é presunto. Tipo... Ham! E as pessoas faziam mímica pra mim. Coisas desafiadoras, você até sabe a palavra, mas tipo, você não entendeu. Na pressão. Naquela hora, o jeito que a pessoa falou, aí fica aquele desespero. Ai, eu falei, gente, o que está acontecendo? O que eu vou fazer da minha vida? Ai, gente, mas foi assim, foi um aprendizado também enorme. Eu comecei a melhorar muito meu inglês porque tinha brasileiros, mas eram poucos comigo lá. Então, assim, o chefe era francês. Então, assim, você começa também a ouvir o inglês com o sotaque de outros países. É importante, porque você tá inserida, só de você estar inserida no lugar que tá falando inglês, você aprende, não tem como. Se você ficar só numa bolha, tipo, só convivendo brasileiro, trabalho, não precisa falar inglês, você acaba não evoluindo. Você evoluiu muito rápido, eu sempre falo, eu tenho muito orgulho. Gente, fala fluente, assim, fala muito bem inglês hoje em dia. Então você vê a evolução, é uma coisa absurda, assim. Sim. E aí depois ela foi trabalhar de cleaner, limpeza de um restaurante, que era onde eu tava trabalhando, foi onde a gente se conheceu. Antes do restaurante abrir, a gente limpava tudo. Era um grupo de brasileiros, então a gente fez grandes amizades lá. É o que eu tive de melhor dessa experiência. Independente do trabalho, eu acho que a comunidade em si, ela é muito forte quando ela vem para agregar. Isso. Obviamente, lembrando que cada experiência ou de intercâmbio de imigração é diferente de uma pessoa para outra. É única, mas eu acho que eu tive muita sorte de ter brasileiros maravilhosos comigo. Eu sei que não é a experiência de todas as pessoas. Sim. Teve gente que se deu muito mal por confiar ou por ter algum tipo de ajuda de brasileiro que não era tão ajuda assim. Tem pessoas e pessoas também, né? Obviamente. Assim, você teve pessoas boas, que eu valorizo e eu tenho elas na minha vida até hoje, que eu só tenho a agradecer muito, assim. E aí eu lembro até que quando a gente trabalhava junto, você contou que você era professora e você estava querendo entrar na sua área, então como foi isso? Como foi sair do cleaner, do restaurante e ir pra sua área? Eu acho assim, a minha experiência, eu acho que se eu tirar que eu fui uma pessoa, não de só correr muito atrás, mas eu também tive... Eu falo que é sorte, mas a gente ralou tanto. Mas ralou tanto, é porque você é muito grata às coisas que você tem. Exatamente. Tem gente que às vezes não é grata, que só reclama, mas você sempre vê o lado bom. Exatamente, eu acho mas que você ralou muito pra conseguir. O que eu fiz? Eu postei num grupo chamado Mães Brasileiras em Sydney. Tava no visto de estudante, eu já tava estudando inglês. Que eu era professora no Brasil, eu tinha muita experiência com criança e que eu estava aberta a trabalhar como babá.
Ah, não era nem como professora babá. Não, como babá até então. Eu queria ter essa experiência, que eu também sabia que uma forma de você aprender inglês muito bem é trabalhando com crianças. Que obviamente elas são suas professoras ali, elas te corrigem brincando e você ouve elas brincando entre elas, então é uma coisa que é maravilhosa. Então o que eu fiz? Uma pessoa olhou meu post e comentou com o nome de uma outra pessoa, que é a pessoa maravilhosa Monica Crow, que ela é a responsável pela ABCD, que é Association Brazilian Children Development, que é crianças aqui na Austrália que falam as duas línguas. Então aqui na Austrália a gente tem crianças que aprendem português como a segunda língua. Então é o contrário, né, que acontece no Brasil. A gente aprende inglês como segunda língua e aqui, né, no caso, mesmo os pais falando português, a primeira língua dessa criança no automático vai ser inglês. Você nasceu aqui, a mother tongue, né, a língua nativa é inglês. Vai ser inglês, mas a gente pode dizer que o mother tongue vai ser português, que é uma língua materna. Entendi. Então, tem uma curiosidade aí que também tia Érica vai falar. Por que língua materna? É passado da mãe para os filhos, não adianta. Eu achava Se a mãe é estrangeira e o pai é brasileiro, essa criança raramente vai falar português. Por isso que realmente é uma língua que é passada da mãe para os filhos. Então vai ser uma língua materna. Então a gente vê casos assim, que o pai é brasileiro, mas se a mãe é estrangeira, as chances dessa criança falar português, assim, é mínima do mínima. Assim, é muito pequena. E aí lá nesse lugar, era só filho que tinha pais brasileiros ou tinha filho de... Lusófonos, na verdade, né? Que é a língua portuguesa no todo. Sim, tipo, Portugal. Então assim, pra essa criança, ela fazer a matrícula, um dos pais tinha que ser de um país que falasse português. Entendi. Então, por exemplo, podia ser de Macau. Muita gente não sabe, mas Macau, na China, se fala português. Então você tinha de várias nacionalidades. Tinha várias nacionalidades. Então assim, alguns países da África também se fala português, além de Portugal e Brasil. Então foi uma experiência maravilhosa, eu fiquei com eles 3 anos. E aí foi quando eu comecei a ter contato. Fazer o networking. Fazer o networking. Então o que acontece? Eu ia para as creches da Austrália como se a aula de português fosse uma aula extracurricular. Então assim, aqui na Austrália não existe professor de artes. Não existe, na educação infantil, não existe professor de artes, não existe professor de educação física. São aulas extracurriculares, depois do horário... Não, nem depois do horário. As crianças pagam... do horário. As crianças às vezes pagam a mais pra vir esse profissional de fora pra ensinar pra elas. Pra ensinar pra elas. Mas não existe esse tempo de... pedagógico que a gente chama do Brasil, né? Um horário específico. A professora, eu que sou a professora, eu continuo na sala ali mesmo com esse profissional. Não sabia. Não tem esse tempo igual tem no Brasil, né? Que eles chamam de tempo Quando pedagógico. eu falo extracurricular, a gente pensa que é depois da Não, aula. é um extracurricular porque ou às vezes o Child Care, ele vende isso pra trazer família, tipo, a gente tem aula de culinária. Aí você se interessa em matricular essa criança na... Ou dependendo, a gente tem aula de francês, que aí é incluído na mensalidade. Ou seja, os pais não precisariam pagar mais. Então assim, é uma aula... Então, ou seja, eu era professora de português, que durante 1 hora eu ia para algumas salas e fazia a minha aula de português. Então assim, eu ensinava frutas, eu ensinava membros da família, músicas... e aí as crianças adoravam. Então assim, às vezes quando eu ficava o ano inteiro, a gente conseguia fazer uma apresentação em português de uma música. Nossa, e os pais amavam. Também, você não leva exatamente, só então eu falava a língua, né? Exatamente. Então assim, as crianças que tinham background brasileiro, português, elas se identificavam, então elas traziam algumas coisas de casa, então já traziam a questão da comunidade. Que aqui eles são muito, né? A Austrália é muito essa questão de a criança é inserida na comunidade, como é que ela é recebida por essa comunidade. Sim. Então, só de você ter aulas de português na comunidade que aquela criança vive, eles contavam muito, nossa, é uma comunidade maravilhosa, que abraça os brasileiros ou as crianças que falam português. Então, isso é legal. foi bem legal. Então foi a partir dessas aulas de português
que eu me matriculei. É porque você curso. fazia só algumas horas, né? Isso. E aí você ainda estava estudando inglês, depois você foi estudar realmente child care pra Isso. poder. Porque pra trabalhar como professora, fala professora de child care, Isso. né? Child care worker, você precisa ter o curso, pelo menos tá fazendo o curso, né? Na verdade, É uma pergunta. Na eu tô verdade, afirmando nada, o child care work é uma alta demanda na Austrália, sempre foi. A Austrália é um país que demanda muito de profissionais de educação infantil. Então, aqui hoje, se você só tiver matriculado, sua aula nem precisa ter começado. É? Nossa. Eles são completamente desesperados por profissionais de educação infantil. Tanto que durante o Covid, o nosso trabalho, ele era essential. Essential, podia... As creches, elas não fecharam na Austrália, então era considerado um profissional de, como é que fala? Essential worker? O que é essencial, né? Tipo assim, farmácia... O trabalho hospital e educação infantil. E educação infantil. Dentro do negócio que não fechou quando teve o lockdown. Não, fechou tudo menos as creches. Até porque... Como a gente, na verdade, não é que a gente se cuidava, porque às vezes o Covid não tinha como você ter cuidado, mas como eram as mesmas pessoas todos os dias, e a gente teve um lockdown muito bom em Sydney, então não tinha essa contaminação que teve. Você convivia só naquele ciclo. Era uma bolha, exatamente. Uma bolha. As mesmas crianças com as mesmas famílias, com os mesmos profissionais. Ninguém fazia nada. Então foi uma... Aí você se matriculou no curso e quando eu me matriculei, correu atrás do job. Não, na verdade, eu perguntei à diretora de uma das escolas que eu dava aula de português. Falei, olha, você tá contratando mais profissionais? Ela... É porque é isso, gente, você tem que falar eu sempre falo isso nos vídeos, você tem que falar pra todo mundo, tá procurando emprego, você fala pra todo mundo. E, gente, com inglês muito ainda básico. Mas você deu a cara a tapa. Eu falei com ela, vocês estão contratando? Então assim, eu nem sei quais palavras dizer. Ela, você quer começar amanhã? Você pode, juro. Caramba! Eu juro, eu comecei na mesma semana na creche. Uau! E já era assim, várias horas, então eu parei de fazer o cleaner, não sei, pra algumas meninas eu me despedi, beijo, eu consegui. Então assim, eu trabalhava entre as aulas de português e a creche já. Então vamos dizer que com 9 meses eu entrei na minha área, na Austrália. Isso, tipo, chegou aqui sem falar inglês, não sei o que, sem ter experiência na área na Austrália. Isso. E daí 9 meses já tava toda inserida. Isso. E como que foi, aí eu quero que você me conte como que é trabalhar de child care na Austrália, tipo, quais são... O lado bom, assim, eu sei que ainda, mesmo na Austrália, ainda não é uma profissão que é bem remunerada. Sim. Mas o salário mínimo da Austrália já é um salário mínimo que você consegue ter uma qualidade de vida. Acho que isso que salva, assim, né? Exatamente. Mas assim, como que foi sua experiência? Porque você veio pra Austrália buscando essa melhoria de vida. Tipo, quando você começou a trabalhar, você gostou? Você, encontrei o que eu queria? Quais eram os principais desafios? Não, com certeza foi o inglês, e mais uma vez eu tive brasileiras que me ajudaram muito, gente, porque você vai trabalhar, por mais que você seja... Ou seja, eu sabia o trabalho porque já era o que eu fazia, mas eu não sabia como transformar aquilo no inglês. Então assim, eu vou trocar uma fralda. Eu fazia isso no Brasil, mas como é que era fralda em inglês? Até as pequenas Então assim, eu ficava, nappy, change, time to change o nappy. Que essa é a hora de você trocar a fralda da criança. As pessoas iam falando comigo, então assim, você demora um tempo, porque até então eu estava, como por exemplo, porque a gente começa a gravar o repertório daquele ambiente que a gente tá acostumado. Então assim, eu já sabia como é que falava várias coisas em inglês, mas na área da limpeza. Só daquela... Eu sabia falar várias coisas em inglês, mas na área do café, do hospitality. Aí agora você quer aprender. Aí eu mudei totalmente de área. Como é que é brincar? Ok, é play. Mas aí era o quê? É o balanço? É pular corda? É o carrinho? Então assim, você muda completamente o ambiente. E eu tive vários brasileiros maravilhosos. Então assim, a rotina eu sabia. Então a rotina era mais ou menos que você já estava acostumada? Era mais ou menos parecida, mas aqui na Austrália eles levam muito em consideração o brincar, o aprender brincando. Então assim, o currículo do Brasil eu acho que ele é muito mais rigoroso
em relação à educação infantil. A criança, até 2 anos, ela tem que estar... Isso e isso, ela tem que fazer. Entendi. Aqui eles respeitam muito o tempo de cada criança. Eles respeitam muito a criança, ela tá aprendendo. Mas ela tá brincando e tá aprendendo. Entendi. Então, assim, não é uma coisa que eu acho que seja tão forçada. Não, agora a gente tem que fazer uma atividade de números, porque tem que fazer. Não. Aqui é uma coisa mais orgânica. A criança, ela tá interessada em aprender agora números. Então, por exemplo, e outra, a gente dá muito mais ouvidos à fala das crianças aqui. Valoriza a opinião das... Tanto que eles falam, keep your ears on all the time. Ou seja, esteja com os seus ouvidos atentos, porque o que a gente pode colocar dentro do ensinamento das crianças é o interesse delas. Então, assim, tem uma criança que é super interessada em dinossauro, vamos trabalhar com números, mais colocando os dinossauros em pauta. Então, assim, quantos dinossauros tem aqui? Que legal isso. Como é que é dinossauro? Dinosaur. Então, vamos aprender a letra D. Você pega o interesse dela pra poder ensinar. Isso, Então, assim, que no Brasil não tem muito, já é uma coisa estruturada dentro do currículo do Brasil, né? Então, assim, e aqui, questão de observação, você olha as crianças, a cada mês você tem que relatar aos pais o desenvolvimento das crianças, como tá indo. Isso é uma coisa interessante que eu lembro que vocês comentaram. E que no Brasil é a cada 6 meses. Que eu não sabia, você tá sempre fazendo, tipo, relatórios, não sei, você tá sempre... Não é só aquele trabalho ali na hora, você tem um trabalho por fora. Isso. Que você tem que ir reportando pros pais o que tá acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que em relação à papelada, a documentação é que é muito mais rigoroso com relação aos profissionais. Então, assim, tanto que a gente acha que às vezes não tem tempo. Aí tá aí também assim. Tem o prós e os contras. Os tem prós a parte da criança, tem a parte tanto que exige do profissional. Exatamente. Eu acho que os prós é isso, você ouvir a criança e tá ali e ela aprender muito mais facilmente porque é de acordo com o interesse dela. Então ela quer brincar na lama, ela vai brincar na lama. Então se tem essa também, a educação ela é muito mais positiva no sentido de a criança vai suja. No Brasil era um desespero. Eu acho que tem a ver com a cultura também. Muito. Porque você vê aqui as crianças andando descalço, tá frio, tá sem casaco, eles... E brinca na lama, e vai embora mulher, assim, e pode brincar na água, pode brincar na água, pode brincar na lama, pode brincar na lama. Então no Brasil é uma coisa mais clean. Entendi. Então assim, da criança ela tem que ir embora bonitinha, do jeito que ela chegou, ela tem que ir embora com o sapato dela, a meia dela, e cadê a meia dela, e a bolsa dela, ela tem que estar tudo bonitinho. Então assim, e o cabelinho, às vezes a gente até fazia o cabelo de novo, né, pra poder a criança ir embora pra casa. Então assim, a criança que vai embora descalça, ela vai embora perder uma meia, it's okay. Tá tudo certo, amanhã você acha, se não achar tá tudo bem também. Então assim, eu acho que a forma que os pais e a creche, elas trabalham juntas nesse sentido. Assim, valorizam a opinião, a fala da criança, os interesses da criança, que eu acho que é isso. Mas em relação à documentação, é uma coisa que a gente ainda, né, tanto que é um pouco de pressão também. Pro tanto que ganha, que é isso que você também falou. Eu acho que pro tanto de trabalho que se tem... E responsabilidade. E responsabilidades, eu acho que ainda não ganha. Eu acho que eu deveria ganhar como ganha um carpinteiro. Eu acho que como um engenheiro, como um advogado. Então assim, se a gente for colocar o salário de um professor aqui em comparação aos profissionais, a gente ainda está muito abaixo. Você acaba vivendo bem porque a Austrália em si proporciona um bom salário mínimo e boa qualidade de vida. Mas em comparação a outros profissionais, a gente ganha mal ainda. No meu ponto de vista. Mas é um mal que sim, eu ainda consigo juntar dinheiro, eu ainda consigo ajudar alguém no Brasil, eu ainda consigo juntar dinheiro e viajar, eu ainda consigo conquistar coisas. E você conquistou coisas que você não conquistou antes no Brasil? Tipo, você foi pra Bali. Jamais. Então, assim, mesmo ainda com toda essa questão de pagamentos, né, de salários, eu fiz viagens que eu jamais faria na minha vida se eu continuasse sendo professora no Brasil. Então, assim, professora, eu consegui ir pra Europa sozinha. Você foi pra Europa. Viajei um mês. Foi maravilhoso. E foi a experiência mais
gratificante, porque eu tava ali por minha causa. E a sua conquista, tipo assim, é você que venceu, você que conquistou aquilo pelo seu trabalho. Então assim, eu me emocionei em muitos momentos que eu... Poxa, mesmo eu sendo professora, eu consegui estar aqui, eu consegui estar aqui nesse lugar, eu tô vendo vários lugares que eu jamais imaginei pisar. Bom, e assim, em relação ao desafio, você falou do inglês, que foi uma grande coisa. Teve algum outro desafio, às vezes por você, preconceito por você ser estrangeira, ou pessoas que você trabalhou, alguma questão assim? Eu acho que eu tive uma questão, por exemplo, em relação a alguém dizer que não entendia o meu inglês, mas a pessoa não tava nem na conversa, uma pessoa que eu trabalhava. Então assim, eu tava conversando com uma colega da mesma sala que eu, e aí uma terceira pessoa veio, mas você entende o que ela fala? Que eu não entendo o que ela fala. Grossa. Aí eu olhei pra cara dela, mas eu estou lá falando com você, minha senhora. Então assim, tu não é pra você entender mesmo. Aí a outra pessoa, muito gentilmente, maravilhosa, falou, eu entendi perfeitamente o que ela tava dizendo. Então assim, eu acho que... E as duas eram australianas? As duas australianas. Eu falei, olha, então eu acho que desafios, eles vão existir a qualquer momento no decorrer... Até com brasileira. Exatamente. O que eu acho que você não pode deixar de fazer é de tentar. Pessoas para criticar você vão existir aos milhares. Então assim, eu acho que esse é o desafio. É você se dar, dar o melhor de si, sempre. Tentar, igual a gente estava falando hoje, é você tentar conseguir reconhecer suas vitórias. É você também saber um tempo de se dar um tempo valorizar, também. Se valorizar, tipo, olha onde eu cheguei, exatamente. Olha o que eu conquistei, tipo, eu sou incrível, entendeu? Sim, exatamente. Eu mereço, assim, ser tratada com respeito, então isso, eu exatamente. acho que é sobre isso. E olha onde a gente chegou. Não né? é, amiga? Hoje você trabalha, continua trabalhando o que você quer. Tô fazendo transição de carreira, porque eu também sou psicóloga. Agora é um outro vídeo, gente. É um outro assunto. Mas assim, você de qualquer forma conseguiu até um aumento de salário, né? Sim, do tempo pela sua competência. Sim, eu virei... Teve uma época que eu fui Educational Leader, ou seja, que é como se fosse a pedagoga da escola. Ou seja, eu tinha australianas que tinham que fazer reports pra mim, elas tinham que reportar a mim. Olha que... questões educacionais. Eu bati no peito. Aqui é Brasil, gente! Promovida. Então assim, e pra mim foi uma experiência maravilhosa ter tido essa oportunidade de pessoas que acreditaram no meu trabalho, e ao mesmo tempo foi o que a gente falou, é reconhecer. Eu falei, gente, um tempo atrás eu tava ali, não sabia falar panela de barro em inglês, hoje eu tô aqui sendo pedagoga de professoras australianas que fizeram faculdade aqui, que estudaram aqui, que tem inglês como primeira língua, e hoje elas precisam da minha ou ajuda, ou opinião, ou suporte, ou ideias pra dar aula na Austrália. Falei, gente, é uma coisa que eu me orgulho muito. Então eu acho que é isso, você tem que ter orgulho da sua trajetória, e os desafios vão surgir, mas não podem te paralisar jamais. É isso. Maravilhosa, muito obrigada. Que honra. Feliz também, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Fala o que vocês acharam também dessa entrevista, se vocês gostam de vídeo assim, com esse tipo de entrevista. E muito obrigada pra quem ficou aqui até o final. Clica aí no gostei, compartilha com quem você conhece. Divulga. Beijo. Tchau.